Todos podem profetizar, capítulo 4. Descansando em sua presença. Somente podemos dar o que temos, e somente temos o que primeiramente recebemos. Não temos nada de nós mesmos. Chegamos nus e com as mãos vazias a este mundo. Portanto, para profetizarmos, precisamos, primeiramente, receber uma revelação do Espírito Santo para que possamos passá-la adiante. A primeira lei da vida é receber e não dar. O corpo precisa inspirar e expirar para que tenha saúde. Muitos cristãos, espiritualmente falando, somente expiram sem que tenham anteriormente inspirado. Agem assim, sem ao menos perceberem o que têm feito. Esses cristãos não têm frutificado e não sabem o porquê de sua infrutuosidade. Precisamos respirar primeiramente, o que significa que precisamos receber antes de dar. Em nossa vida cristã, precisamos aprender a descansar na presença de Deus e respirar sua energia, força, sabedoria, amor e sua palavra, etc. Espiritualmente falando, expirar é muito importante. Os problemas ocorrem quando as pessoas somente inspiram ou expiram. O que somente inspiram geralmente são os cristãos místicos. Eles gastam a vida toda distante das pessoas, pois precisam somente estar na presença de Deus em oração e em meditação, ainda que nada façam à humanidade. Isso é tão ruim quanto somente expirar sem inspirar. O Mar Morto tem nenhuma vida nele. Uma das razões de sua falta de vida é o fato de águas de rios desaguarem nele, mas ele mesmo não deságua em lugar nenhum. Precisamos aprender a ficarmos quietos na presença de Deus e aproveitar sua comunhão sem distração alguma e ainda ouvir sua voz diariamente. Precisamos também fazer as coisas que Deus compartilhar conosco em nosso coração. Precisamos aprender a compartilhar essas revelações com outras pessoas. Precisamos ajudar os outros, a profetizar na vida dos outros e deixar a vida e o poder de Deus fluir por meio de nossas vidas. Aprender a ouvir de Deus para que tenhamos somente a alegria de receber dele alguma revelação e não passá-la aos outros nos fará semelhantes ao Mar Morto. Precisamos aprender a ouvir a sua voz em relação à nossa vida, mas precisamos aprender a ouvir a sua voz para profetizarmos nas vidas uns dos outros, para todos serem edificados. Poucos cristãos têm aprendido o segredo de descansar na presença de Deus. A oração de muitos cristãos resume no fato de falar com Deus e pedi-lo por coisas que precisam ou que queiram receber de Deus. Um corpo que não consegue descansar não conseguirá receber. Essa é a razão pela qual muitos não recebem milagres de cura. Tais pessoas ficam tão tensas que não conseguem receber o que Deus tem para eles. O mesmo acontece com nossa mente e nosso coração. Se deliberadamente separarmos tempos para Deus, para praticarmos a presença de Deus, e nosso coração estiver sobrecarregado com muitas preocupações, tribulações ou por meras distrações que constantemente nos perturbam, nosso coração será incapaz de ouvir a voz de Deus, mesmo que Ele esteja falando conosco. Quando gasto tempo com Deus, certifico de que esteja relaxado para poder ouvir sua voz claramente. Algumas pessoas gostam de ter uma música suave para ajudá-las a entrar na presença de Deus. Às vezes, elas servem para relaxar as pessoas. Pessoalmente, não gosto de música em minha comunhão com Deus, mas esta é somente minha preferência pessoal. Em meus muitos anos de caminhada com Jesus, aprendi o segredo de relaxar em sua presença sem usar alguma música ou qualquer tipo de ajuda. Não estou dizendo que não devemos ter música, somente estou falando que é minha preferência pessoal, gastar tempo em sua presença, em total quietude. Tenho uma poltrona muito confortável em que sento para conversar com Deus. Fecho a porta do quarto em que ela se encontra e sento confortavelmente e peço ao meu corpo e mente para relaxarem na presença de Deus. Quando todos os tipos de distrações e pensamentos me ocorrem, não luto contra eles, simplesmente deixo-os vir e partir, constantemente redirecionando minha mente a Jesus. Para ser receptivo, devemos aprender a relaxar. Podemos gastar tempo para aprendermos esse hábito, mas é bem válido o tempo que nos esforçamos para esse aprendizado.
Lembre-se que somente um corpo relaxado é um corpo receptivo, somente uma mente descansada é uma mente receptiva, e somente um coração descansado pode distinguir e ouvir a voz de Deus. Antes de sermos capazes de dar, temos de receber. Não podemos expirar antes de termos primeiramente inspirado. Não gaste sua vida com todas e tantas ocupações tentando servir a Deus. Antes, aprenda a relaxar em sua presença e receber dele para poder dar aos outros. Inspire a vida de Deus, inspire a presença de Deus e aprecie-a à medida em que você relaxa cada parte de seu corpo, mente e coração. Saindo e entrando. Deixe-me compartilhar outro segredo que aprendi. Este tem sido outra grande chave tanto para minha vida frutífera quanto para meu ministério profético. É tão simples que poucas pessoas parecem tê-lo aprendido. O modo como você sai é sempre o modo como você entra. O modo como uma criança sai do ventre de sua mãe é semelhante ao modo como entra na vida. Se ele deixar o ventre saudavelmente é porque entrou na vida com saúde. Se deixar o ventre sem saúde ou até mesmo paraplégico é porque foi assim que entrou na vida. O modo como você deixa essa terra será exatamente o modo como você entrará na vida eterna. Se você deixar essa terra reconciliado com Deus, você entrará na vida eterna do mesmo modo, reconciliado com Deus. Não poderemos mudar nossas escolhas depois que deixarmos a terra. Uma vez que deixarmos esta vida, teremos de viver com todas as escolhas que tivermos feito aqui antes de sairmos da terra. Entraremos na vida eterna do mesmo modo que deixarmos esta terra. Seja reconciliado com Deus e com a alegria da vida eterna com Ele para sempre, ou não reconciliado com Deus e a tristeza da vida eterna sem Ele. Esse princípio não se aplica somente ao fato de nascer e morrer, mas também a cada área de nossas vidas. Se deixarmos um relacionamento com ira, entraremos no próximo relacionamento com a mesma ira. Quando plantamos nossa primeira igreja, as pessoas de outras igrejas queriam juntar-se a nós. As igrejas eram costumeiramente muito mortas, religiosas e legalistas. Os que as deixavam eram carregados de frustrações. Como pastor, não queria apenas que qualquer pessoa se juntasse à nossa igreja, porque compreendia esse princípio de deixar e sair. Eu sabia que se indivíduos deixassem suas igrejas em ira, frustradas e amargas, é assim que entrariam em nossa igreja, e depois certamente causariam muitos problemas para eles mesmos, para mim e para os demais membros de nossa igreja. Então certifiquei-me de que eles deixariam suas igrejas da maneira correta, para que pudessem também entrar em nossa igreja da maneira certa, e isso se aplica em todas as áreas das nossas vidas. O que tem isso a ver com a profecia, com o ouvir a voz de Deus e com o relaxar em sua presença? Isso tem mais a ver com todas essas coisas que você imagina. O modo como você deixa seu sono pela manhã é o modo como você entra em seu dia. Não sei quanto a você, mas gosto de acordar feliz, energizado e cheio do Espírito Santo. Essa é uma maneira fabulosa de se começar o dia. Assim, posso ouvir a voz de Deus mais facilmente e profetizar. Acordar assim faz meu dia maravilhoso, independentemente do que acontecer e de qualquer dificuldade ou tribulação que possa enfrentar naquele dia. Uma vez que o princípio de sair e entrar funciona, me certifico se deixo o meu dia de modo correto. Deixe-me explicar isso para você. Quando vou deitar-me para dormir, não somente deito, fecho meus olhos e durmo. Ao ficar pronto para ir para minha cama, 30 minutos antes de me deitar, removo de mim todas as minhas distrações. Não tenho problema em desligar minha TV, pois livrei-me dela há 20 anos aproximadamente e nunca mais comprei outra para nós outra vez. Meu celular sempre fica desligado e deixo noutro quarto. Somente leio algo que seja edificante e que relaxe minha mente, meu coração e conscientemente gasto tempo com o Senhor. Deito-me em minha cama e gasto tempo em comunhão com o Senhor até pegar no sono, o que acontece eventualmente. É assim que durmo todas as noites nesses últimos 30 anos da minha vida. O que acontece comigo durante a noite? O modo que deixo o meu dia é o modo que entro em meu sono. Durmo consciente da presença de Deus, portanto, sonhos proféticos são normais para mim. A presença do Senhor funciona em meu coração enquanto durmo.
Meu coração e espírito estão acordados e em alerta, à presença do Senhor, enquanto meu corpo dorme. Deus nunca dorme. Davi fez assim também e parece que ele havia compreendido esse mesmo princípio. Veja o que ele escreveu nos Salmos 4:4 e 63:6. Medite em seu coração na cama e aquiete-se. Salmo 4:4. Quando lembro-me do Senhor em minha cama, medito em ti durante as vigílias da noite. Salmo 63:6. Sou muito cuidadoso com o modo como deixo o dia e pego no sono, mas também sou igualmente cuidadoso sobre como deixo a noite, tanto quanto deixo o dia antes de dormir. Não me levanto imediatamente no momento em que preciso começar meu dia. Não deixo minha cama apressadamente e tomo café da manhã às pressas para deixar minha casa e iniciar meu dia de trabalho. Lembre-se de que o modo como você deixa a sua noite é o modo como você começará seu dia. Como você pensa que estará apto para ouvir a voz do Espírito Santo claramente durante o seu dia se você deixar sua noite de um modo incorreto? O grande homem de Deus, Dr. David Young Cho, pastor da maior igreja do mundo, aprendeu esse segredo quando ele iniciou o seu ministério. Um dos meus mentores e pais espirituais foi um homem que treinou e ordenou Young Cho ao ministério. Tive o privilégio de aprender muito com esse homem. Ele me ensinou que Young Cho recusava-se a gastar tempo com qualquer pessoa ou fazer qualquer coisa antes de passar um bom tempo em oração na presença do Senhor, totalmente sem ser incomodado por qualquer distração. Estabeleci esse mesmo hábito há quase 40 anos atrás e nunca o abandonei. Termino meu dia em comunhão com o Senhor e entro em minha noite do mesmo modo. Sou muito cuidadoso sobre o modo que deixo minhas noites. Deixo toda noite de modo idêntico e entro em cada dia do mesmo jeito. Assim que acordo e deixo minha noite, deixo em comunhão, livre de qualquer distração com o Senhor. Entro em meu dia do mesmo modo. Recuso-me de acordar e sair apressadamente para começar o meu dia. Se você estiver disposto a estabelecer esse hábito, certamente encontrará facilidade em ouvir a voz de Deus, além de outros tantos maravilhosos benefícios que esse modo de viver trará a você.